Olá, meninas, já pegaram a pipoquinha? Vamos começar mais uma aula? Olá! Hoje eu e meu álcool gel vamos dar aula de teorias das inteligências múltiplas. Lembra que eu tinha falado para vocês que a gente ia falar um pouquinho dessa teoria, que é muito interessante e casa bem com a ideia da educação inclusiva? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ela, tá? Essa teoria ela foi criada por esse senhorzinho bem simpático aqui, tá? Depois eu vou colocar até alguns vídeos para vocês, que ele ainda é vivo, muito interessantes ver ele falando sobre sua própria teoria. Eu vou passar o link para vocês, tá? Mas vamos lá. Esse senhorzinho simpático chama Howard Gardner. Vocês vão ouvir falar muito dele, tá? Quem for estudar na área de educação inclusiva. Então, Gardner, ele é formado em psicologia em psicologia e neurologia, e é um cientista norte-americano que causou forte impacto na área educacional com sua teoria das inteligências múltiplas. Então, ele chega com essa ideia de que nós não temos uma única inteligência, que a nossa inteligência ela é múltipla, ela é variada. Tá? Nós vamos entender um pouquinho mais disso agora nesse próximo slide. Tudo isso acontece na década de 80, tá? Então, até então, o padrão mais aceito de avaliação da inteligência eram os testes de QI, tá? De quociente de inteligência. Então, os testes de QI, eles mediam, basicamente, quem já foi curiosa e quis fazer, ele mede o quociente de inteligência mais voltado para o raciocínio lógico-matemático. Então, nem todo mundo vai ter aquela lindeza de um teste de QI acima da média, tá? Então, o teste de QI, ele foi criado nos primeiros anos do século XX, super antigo, né? Pelo psicólogo francês Alfred Binet, a pedido do ministro da Educação de seu país. Então, o QI ele media basicamente a capacidade, QI media basicamente a capacidade de dominar o raciocínio que hoje se conhece como lógico-matemático, mas durante muito tempo foi tomado como padrão para aferir se a criança correspondia ao desempenho escolar esperado para a idade dela. Então, se a criança ela não correspondesse, não tivesse um bom teste de QI, tivesse um teste de QI considerado abaixo da média, ela seria considerada burra, tá? Mas o teste de QI só analisa a questão lógico-matemática. Se ela fosse uma atleta, se ela fosse musicista, se ela fosse uma artista, se ela falasse muito bem, nada disso valeria, porque no teste de QI só mede a questão lógica matemática, o raciocínio lógico matemático. Por isso que nós temos aí físicos, matemáticos e cientistas com QI maravilhoso, porque se mede justamente isso que eles são exemplares, que é na questão da inteligência lógico-matemática. Então, o modelo das inteligências múltiplas propostas pelo Gardner em 83 afirma que existem vários tipos de inteligência e que cada indivíduo desenvolve aquelas que mais lhe convém, sejam promovendo a inteligência musical, corporal, interpessoal, naturalista ou lógico-matemática, por exemplo. Tá? Essas são algumas que nós vamos falar depois. Cada pessoa tem um alto potencial para poder destacar e fortalecer um tipo ou outro de inteligência. Então, a gente tem alguns pontos fortes. Por exemplo, eu posso ter um ponto forte aí na questão linguística, por exemplo, ou na questão lógico-matemática. E se eu trabalhar com isso, eu vou evoluir cada vez mais. Mas eu posso ter mais fragilidade na corporal,
ou na musical, ou na naturalista, aí eu vou não estudar isso? Óbvio que não. Se eu tenho dificuldade, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar isso de formas que as minhas potencialidades, aquelas habilidades que me favorecem, possam me ajudar nessas outras que eu tenho mais dificuldade, tá? Que é isso que nós vamos entender um pouquinho depois. Então, segundo Gardner, tá? Existem 7 tipos de inteligência, que são a inteligência lógico-matemática, a inteligência linguística, a inteligência espacial, musical, corporal sinestésica, intrapessoal e a interpessoal, tá? E posteriormente, Gardner incluiu a inteligência naturalista, tá? Então, essas inteligências, nós vamos falar, né, mais detalhadamente depois. A inteligência lógico-matemática é aquela inteligência voltada para resoluções de problemas de forma rápida e eficaz, tá? Problemas matemáticos mesmo. A inteligência linguística é a inteligência que possibilita a expressão seja ela verbal, né, oral, seja ela escrita ou gestual, por exemplo. A inteligência espacial é aquela que possibilita você, vamos colocar assim, projetar imagens na sua mente antes delas serem executadas. Por exemplo, um escultor, que ele visualiza ali a argila, por exemplo, ele já tem em mente ali o que ele vai construir. Então, essa projeção espacial, essa projeção, vamos colocar ali 3D, né, na sua cabeça. Ou você visualizar mapas quando você vai para algum lugar, né, você conseguir visualizar os caminhos, os mapas ali na sua cabeça que você tem que seguir. A musical entra a questão da música mesmo, de se produzir música, de se... vamos pensar aí num gênio musical, Mozart, por exemplo, tá? Ele entraria aí como um gênio na inteligência musical. A corporal sinestésica, ela entra tudo que tem a ver com o movimento, tá? Então, nós podemos colocar aí um grande dançarino, tem uma inteligência corporal sinestésica bem desenvolvida, uma ginasta, um jogador de futebol, o Messi, por exemplo, é um gênio na inteligência corporal sinestésica. Aí, intrapessoal, tá? Entre nós com nós mesmos. Então, é aquela inteligência de nos compreendermos, nos entendermos. E interpessoal é em relação com os outros, nos relacionarmos com os outros. E a inteligência naturalista tem tudo a ver com a natureza, com o meio ambiente. Por exemplo, um biólogo, ele tem essa inteligência muito aflorada, muito desenvolvida, tá? Um agricultor, né? Então, tudo isso entra na inteligência naturalista. Então, nós vamos entender um pouquinho mais sobre essas inteligências agora. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Então, a inteligência lógico-matemática, tá? Durante décadas, a inteligência lógico-matemática foi considerada um tipo de inteligência bruta. Ela assumiu o eixo principal do conceito de inteligência. Uma pessoa inteligente era aquela que tinha um bom desenvolvimento do seu raciocínio lógico-matemático, né? Quantas vezes a gente já ouviu falar isso? Foi usada como um ponto de referência para detectar o quão inteligente era uma pessoa. Como o próprio nome indica, esse tipo de inteligência está ligado à capacidade de raciocínio lógico e resolução de problemas matemáticos. São muito importantes? São,
mas não é a única inteligência necessária para a gente viver no mundo, tá? Então, por isso que Gardner pensa nessas outras inteligências, nessas múltiplas inteligências que transcendem, né? Saem desse simples foco do lógico-matemático. Como o próprio nome indica, esse tipo de inteligência está ligada à capacidade de raciocínio lógico e resolução de problemas. Isso eu já tinha lido, desculpa. A velocidade para resolver estes problemas é o indicador que determina quanta inteligência lógico-matemática a pessoa tem. Então, se ela resolve o problema mais rápido, ela é uma pessoa mais inteligente, mais desenvolvida na inteligência lógico-matemática, tá? O famoso teste de quociente de inteligência, que é o teste de QI, é baseado nesse tipo de inteligência. Em menor proporção, na inteligência linguística. Também pega um pouco da inteligência linguística, mas muito pouco, tá? Basicamente, o teste de QI, ele é voltado para inteligência lógico-matemática. Se vocês tiverem curiosidade, podem pesquisar um testinho de QI, tá? Na internet tem alguns modelos, vocês podem entender um pouquinho como funciona. Agora, se vocês forem como eu, já caçaram 500 mil e se sentiu burra por não conseguir ter um QI alto, né? E cientistas, economistas, acadêmicos, engenheiros, matemáticos, físicos, muitas vezes se destacam nesse tipo de inteligência, tá? Então, eu acho que inteligência lógica matemática é aquela que a gente mais conhece, então fica um pouco simples de compreender, tá? Aí nós temos a inteligência linguística, que é a capacidade de dominar a língua e se comunicar com o outro. É importante em todas as culturas. Então, isso que eu estou fazendo aqui com vocês, entra na inteligência linguística, que é saber me comunicar, saber passar, né, estes conteúdos para vocês que estão aí tão longe de mim, tá? O que eu faço na sala de aula, o que a gente faz em uma discussão, tudo isso entra na inteligência linguística. Desde pequeno, o ser humano aprende a usar a língua nativa para ser capaz de se comunicar de forma eficaz. A inteligência linguística não só se refere à capacidade de comunicação oral, mas a outras formas de comunicação, como a escrita e a gestual, por exemplo. Então, essas duas também entram na inteligência linguística, não só a oralidade, mas também a escrita e a gestual. Então, uma pessoa que escreve muito bem, ela tem a inteligência linguística mais desenvolvida. Então, quem domina melhor essas capacidades de comunicação possui uma inteligência linguística superior. Algumas profissões enfatizam esse tipo de inteligência, como, por exemplo, políticos, escritores, poetas, jornalistas e coloco até professores, tá? Aqui nessa lista. Então, a inteligência linguística, ela também é bem trabalhada na escola e também é bem valorizada, tanto quanto a inteligência lógico-matemática. Na realidade, as nossas escolas, o que mais valorizam é a inteligência lógico-matemática e a linguística, tá? Mas nós vamos entrar nessa discussãozinha daqui a pouco. Aí nós temos a inteligência espacial, a capacidade de observar o mundo e os objetos em diferentes perspectivas está relacionada a este tipo de inteligência, em que se destacam os profissionais de xadrez e artes visuais, como pintores, designers, escultores, por exemplo, porque eles têm a capacidade de visualizar de uma forma ampla e, como eu posso dizer, ter uma visão mental daquilo das possibilidades. Então, um pintor, por exemplo, o escultor, ele olha aquela argila, vamos colocar assim, ou aquela pedra, e vê ali uma imagem que ele pode criar. Ele vê na sua cabeça o que ele pode trazer para o real. O jogador de xadrez, por exemplo, ele tem na mente dele as jogadas seguintes daquela que ele está fazendo. Quais são as jogadas que o adversário pode fazer e quais são as jogadas que ele pode fazer em sequência.
Então, pessoas que se destacam nessa inteligência geralmente têm habilidades que lhes permitem criar imagens mentais, desenhar e identificar detalhes, além de um sentimento pessoal de estética. Com essa inteligência desenvolvida, encontramos, por exemplo, pintores, fotógrafos, designers, publicitários, arquitetos e outras profissões que exigem a criatividade. Então, você fazer esses mapas mentais, essas construções mentais, entram na inteligência espacial. Aí a inteligência musical. A música é uma arte universal. Todas as culturas têm alguma forma de música, mais ou menos elaborada. Levando Gardner e seus colegas a entenderem que há uma inteligência musical latente em todos. Então, vendo essa questão da variedade, da diversidade de músicas e suas variações nas diferentes culturas, levaram Gardner e sua equipe de pesquisadores a pensar que também há a inteligência musical. Então, algumas áreas do cérebro executam funções relacionadas ao desempenho e à composição de músicas. Como qualquer outro tipo de inteligência, você pode treinar e melhorar, né? Os mais favorecidos nesse tipo de inteligência são aqueles capazes de tocar instrumentos, ler e compor peças musicais com facilidade. Mas a gente tem que deixar claro que não é porque eu não tenho, tá? Vou deixar claro, eu não tenho a minha inteligência musical muito aflorada, desenvolvida, né? Ela não é uma das minhas principais inteligências, mas eu sei tocar violão. Por quê? Porque eu estudei para conseguir isso, tá? Eu sou perfeita tocando violão? Não, não sou perfeita, mas eu sei tocar violão. Por quê? Porque mesmo não tendo uma inteligência musical bem desenvolvida, eu me forcei a estudar violão para desenvolver melhor essa minha inteligência musical. Ficou muito confuso? Se ficou, depois vocês pedem que eu explico de novo, tá? A inteligência corporal sinestésica, tá? Na inteligência corporal sinestésica, as habilidades motoras do corpo são necessárias para utilizar ferramentas ou para expressar certas emoções. É essencial para o desenvolvimento em qualquer cultura. O movimento é base da nossa cultura, da nossa construção cultural, assim como a linguagem, tá? Então, a capacidade de usar ferramentas é considerada uma inteligência sinestésica corporal. Por exemplo, você ser habilidoso com ferramentas, tá? Porque você usa a questão motora, tá? Corporal sinestésica. Além disso, a capacidade intuitiva da inteligência corporal é utilizada para expressar sentimentos através do corpo. São particularmente brilhantes nesse tipo de inteligência os dançarinos, os atores, os atletas e até mesmo os cirurgiões e artistas plásticos, tá? Imagine a habilidade, a precisão de um cirurgião, de um neurocirurgião, por exemplo, tá? É pura inteligência corporal sinestésica, tá? Porque todos eles precisam racionalmente, precisam usar racionalmente as suas capacidades físicas. Então, tudo que envolve o físico, o movimento, está na inteligência corporal sinestésica. Aí a gente pode colocar aí um grande gênio nessa inteligência, uma bailarina de Bolshoi, o Messi, por exemplo, né, um grande cirurgião plástico ou neurocirurgião, todos são gênios nessa área, tá? Tem essa inteligência muito desenvolvida. Aí, a inteligência intrapessoal, tá? A inteligência intrapessoal se refere à inteligência que nos permite compreender e se controlar internamente. O eu comigo mesmo, tá?
As pessoas que se destacam nesse tipo de inteligência são capazes de acessar seus sentimentos e refletir sobre eles. Essa inteligência também lhes possibilita aprofundar a visão e compreender as razões sobre o porquê de uma pessoa ser do jeito que ela é. Então, essa reflexão interna, você resolver os seus conflitos, tá? Você se entender. Então, essa é a inteligência intrapessoal. Aí nós temos a inteligência interpessoal, tá? Que é a inteligência que nos permite ficar conscientes de coisas que nossos sentidos não conseguem captar. É uma inteligência que nos possibilita interpretar palavras, gestos, objetivos e metas subentendidos em cada discurso. Por exemplo, a gente olhar uma pessoa que dá uma puxadinha na boca, tipo, de desgosto, você vê que ela está desgostando aquilo que você está falando. Isso entra na inteligência interpessoal. A inteligência interpessoal aprimora a nossa capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro, tá? É uma inteligência muito valiosa para as pessoas que trabalham com grandes grupos, por exemplo, para nós professores, por exemplo. Sua capacidade de detectar e compreender as circunstâncias e problemas dos outros será maior com a inteligência interpessoal. Professores, psicólogos, terapeutas, advogados e educadores são perfis que têm uma pontuação muito elevada desse tipo de inteligência, descrita na teoria das inteligências múltiplas. Então, a inteligência interpessoal, que é essa questão de entender o outro, de ter essa empatia, tá? Ela está muito desenvolvida e tem que estar muito desenvolvida em nós professores. A inteligência naturalista, ela detecta, diferencia e categoriza as questões relacionadas com a natureza, como espécies de animais, vegetais ou fenômenos relacionados ao clima, à geografia ou fenômenos naturais. Esse tipo de inteligência ele foi adicionado mais tarde ao estudo original do Gardner, tá? Ele foi introduzido em 95. Gardner achou necessário incluir essa categoria porque é uma inteligência, é uma das inteligências essenciais para a sobrevivência do ser humano e de outras espécies. Então, é uma inteligência fundamental, tá? Então, Gardner afirma que todas as pessoas possuem cada um dos tipos de inteligência. Todos nós temos todas as inteligências, tá? Embora cada tipo seja mais envolvido em algumas pessoas do que em outras. Todos os tipos têm a mesma importância e não há uma mais valiosa do que a outra. Isso a gente tem que colocar na cabeça, tá? Todas as inteligências são importantes e nós temos todas as inteligências. É claro que a gente vai ter alguma mais desenvolvida com a outra, né? Mas, por exemplo, nem todo mundo vai ter um destaque, por exemplo, que um grande jogador de futebol tem por ter uma genialidade na questão corporal sinestésica, ou que um grande empreendedor, porque tem um grande desenvolvimento na questão interpessoal, mas todos nós podemos desenvolver todas as nossas inteligências e melhorar todas elas, tá? Então, em geral, precisamos utilizá-las para enfrentar a vida, independente da ocupação realizada, independente se eu sou professor, se eu sou agricultor, se eu sou mecânico, eu vou utilizar todas na minha vida. Só que dependendo a profissão que eu optei, uma eu vou utilizar mais do que a outra, tá? Afinal, a maioria dos trabalhos requer o uso da maioria dos tipos de inteligência. Então, a educação ensinada na sala de aula é um procedimento destinado a avaliar os dois primeiros tipos de inteligência, né? Como nós já falamos.
é uma supervalorização da inteligência lógica, matemática e da linguística em detrimento das outras, né? No entanto, esta educação, segundo a teoria de Gardner, é inadequada para educar alunos na plenitude de seu potencial. Porque se eu só valorizar essas duas, quem não tem um desenvolvimento maior nessas duas, vai se sentir burro. É aquele momento que a criança se sente insignificante ali na escola, não se sente pertencente, não vê um sentido no estudo, porque no que ela tem um desenvolvimento maior, ninguém valoriza, ou só valorizam em alguns momentos. Por exemplo, valorizam na aula de educação física, ou na aula de artes, ou se vai fazer um teatrinho na escola, mas não é valorizado no todo, tá? Então, a necessidade de mudança no paradigma educacional foi trazida à discussão pela teoria das inteligências múltiplas, porque a partir desse olhar, passa-se a pensar um pouco mais, mas será que a nossa educação, então, consegue atender essa variedade de inteligências que os nossos alunos têm? Então, muitas escolas, inclusive aqui no Brasil, se esforçaram para mudar os seus procedimentos em função das descobertas de Gardner. Mas, né, a gente sabe que não se conseguiu muita coisa. A maneira mais difundida de aplicar a teoria das inteligências múltiplas é tentar estimular todas as habilidades potenciais dos alunos quando se está ensinando o mesmo conteúdo. As melhores estratégias partem da resolução de problemas. Então, é aquela questão de usar o que o aluno tem de potencial para que ele possa desenvolver as outras inteligências, tá? Então, segundo Gardner, não é possível compensar totalmente a desvantagem genética com um ambiente estimulador da habilidade correspondente. Então, eu não vou virar uma gênia da música, isso eu sei, tá? Eu vou aprender a tocar violão, mas eu não vou ser uma gênia da música, não vou ser Mozart, não vou compor música, tá? Eu simplesmente vou tocar violão, mas eu posso tocar violão. Por quê? Porque condições adequadas de aprendizagem sempre suscitam alguma resposta positiva do aluno, desde que ela desperte o prazer do aprendizado. Então, eu tinha aulas de violão que me instigavam, que me davam vontade de participar, de fazer. Então, eu aprendi a tocar violão. Vou ser uma gênia nisso? Não. Porém, vou tocar violão, tá? Então, a gente tem que pensar nisso. O meu aluno, ele vai ser um gênio da matemática? Não. Mas ele precisa da matemática para ele sobreviver, para ele viver no mundo. Então, ele tem que aprender a matemática. Eu vou arrumar formas dele aprender a matemática a partir das habilidades e das inteligências que ele tem mais desenvolvidas. É fácil? Não, não é fácil, mas também nada é fácil nessa vida, né? Então, Gardner atribui à escola duas funções essenciais: modelar papéis sociais e transmitir valores. Então, a missão da educação deve continuar a ser uma confrontação com a verdade, a beleza e a bondade, sem negar as facetas problemáticas dessas categorias ou as discordâncias entre diferentes culturas. Pela própria natureza de sua descoberta, o trabalho de Gardner ele favorece uma visão integral de cada indivíduo e a valorização da multiplicidade e da diversidade na sala de aula. Então, entra muito em tudo que a gente falou. Uma escola inclusiva é uma escola que atende a todos e que valoriza a diferença dos alunos. E entra nessa questão, eu vou ter alunos que são melhores em matemática, eu vou ter alunos que são melhores em português, eu vou ter alunos que são melhores em se relacionar com os outros, eu vou ter alunos que são melhores com as artes, eu vou ter alunos que vão ser melhores nos esportes, na dança.
Então, tudo isso deve ser valorizado e trabalhado em sala de aula. Você trabalhar a diversidade presente na sala de aula. E você se atentar, conhecer o seu aluno para saber o que ele tem ali, qual a inteligência que é mais desenvolvida nesse aluno, tá? Agora, eu trouxe este momento para a gente pensar, tá? Então, uma das consequências nefastas da valorização exclusiva da inteligência lógico-matemática e da linguística é a tendência de definir o desempenho dos alunos mais pelo que eles não são, dada a impossibilidade de que todos se destaquem numa única área de conhecimento, do que pelo que são. Ainda prevalece o ato de valorizar as habilidades relacionadas às artes e aos esportes apenas nas chamadas atividades extracurriculares, nos momentos extra-classe ou nas aulas específicas também, tá? Então, a questão é, como você, futuro e futura professora, tá? Ou professor, acredita que isso pode ser mudado? Como nós podemos mudar este olhar? De que forma? Então, é essa questão que eu coloco para vocês. O que eu vou pedir? Eu quero que vocês façam, escrevam, tá? O que vocês acham? Tem número de linhas? Não, não tem quantidade de linhas, não tem... podem me mandar pelo e-mail, podem me mandar pelo WhatsApp, pode ser escrever à mão aí no caderno de vocês mesmo, registrem essa questão e essas respostas junto com as anotações do caderno. Vai lá, tira uma foto da resposta e me manda, só para eu saber se vocês entenderam, o que vocês acham, tá? Se você tiver aí mais a inteligência linguística na questão oral, mais favorecida, manda um áudio, manda uma gravação, um vídeo, tá? Eu só quero que vocês me mandem essa resposta para que a gente possa se comunicar, interagir, eu ver se vocês estão entendendo, mas pode fazer no caderno, tá? Não precisa ser em formato de trabalho, não. Seria uma atividade que a gente faria ali no dia a dia na sala de aula, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Eu vou mandar junto com esse vídeo os links, tá? Que eu falei, do próprio Gardner, falando um pouco das teorias dele. São muito legais, bem curtinhos, vale a pena assistir. E até semana que vem. Lavem bem as mãos, quem puder se isola e se cuidem. Tchau, tchau.